125 do sétimo ano, né? Umas questões de fração, cálculo e um jeitinho, né, de resolver elas. Vamos lá. Então, questão 11, né, continuação, as primeiras 10 questões já foram na aula anterior. Essa agora é a questão de produto. Pessoal, produto de fração é a coisa mais simples do mundo, tá? Nós vimos soma e subtração de fração. Dá um trabalhozinho, mas é fácil também, né? Mas o produto é muito simples. É o seguinte, eu tenho aqui produto de 4 e 10, embaixo 5 e 3, né? Então o que eu faço? Eu multiplico em cima, dou o resultado. Multiplico embaixo, dá o resultado. Só isso. Eu vou ter que fazer o jogo dos sinais, né? Eu tenho um mais aqui no 4 e no 5 e tenho um menos no 10 e no 3. Então mais com menos, na multiplicação, sinal diferente dá negativo. Então mais e menos vai dar negativo. Tá? Então o resultado já vai ser negativo aqui na letra A. Então eu vou multiplicar o 4 vezes 10, né? Vai dar 40, né? Então fazendo aqui o cálculo aqui, olha só. Em cima, né? 4 vezes menos 10, mais com menos vai dar menos. 4 vezes 10, 40. Embaixo é 3 vezes 5, vai dar 15, tá? Como ainda dá para simplificar, eu vou simplificando até onde der. Eu posso dividir todo mundo por 2, né? O menor número que eu posso começar a simplificar é dividir por 2. O 40 ele é divisível por 2, mas o 15 não é. Então eu vou aumentando, eu vou por 3. O 15 é divisível por 3, mas o 40 não é. Aí eu vou por 4, o 4 também não dá. Então o menor número possível é o 5. Certo? O 40 é divisível por 5 e o 15 também. Então 40 dividido por 5 vai dar 8. E os 15 dividido por 5 vai dar 3. Então agora não tem mais para onde ir, né? Já foi simplificado ao máximo. Então, na multiplicação de fração, no produto de frações, é bem simples. Multiplique em cima, dá o resultado. Multiplique embaixo, dá o resultado. Faz o jogo dos sinais, né? Normal. Aí, enquanto der, você simplifica. Show? Então, nas outras você vai fazer a mesma coisa, certo? Eu fiz a A para vocês. Nas outras você vai fazer a mesma coisa. Vamos lá para a letra B. Eu vou fazer a B e vou deixar a C e a D para vocês. Na letra B eu tenho menos 6 sobre 35 multiplicado por 25 sobre 12. Então eu vou fazer o jogo dos sinais, né? Na multiplicação, sinais diferentes, o resultado dá negativo, ou seja, menos com mais vai dar menos, né? Então o resultado já vai ser negativo. Eu vou multiplicar 6 por 25, vai dar 150. E embaixo eu vou multiplicar o 35 por 12, vai dar 420. Certo? Então agora eu vou simplificar. Eu poderia cortar esses dois zeros, né? Ficar 15 sobre 42. Ou eu poderia sair dividindo por 2, por 3, pelo menor número possível por 2. Como os dois são divisíveis por 2, eu dividi, né? 150 dividido por 2 é 75. 210 por, ou 420 por 2 é 210. Então eu posso continuar dividindo, né? O 75 não dá mais por 2, ele dá por 3. Então, o 210 também dá por 3. Então, eu vou dividir por 3. Então, 75 dividido por 3 dá 25. 210 por 3 dá 70. Então, tá aí, né? 25 sobre 70. Mas eu posso continuar dividindo, né? O 3 não dá mais, porque o 25 não dá por 3, nem o 70. O 4 também não dá, então eu vou por 5. 25 dividido por 5 vai dar 5. E 70 por 5 vai dar 14. Agora não tem mais para onde correr, né? Então vai ficar assim. A resposta que está no livro é assim, tá, pessoal? Então a coisa mais simples do mundo é a multiplicação de fração. A C e a D vai ficar para vocês fazerem, ok? Vamos lá para a próxima. Uma questãozinha de fração. A gente vai usar os cálculos um pouquinho, né? Mas eu vou usar assim uma forma de visualizar a questão, tá? Botei aqui uns quadradinhos para fazer uma animaçãozinha. Vamos lá. Na compra de um aparelho celular, Natasha gastou uma entrada, tá aqui, né? Uma entrada, mais 5 prestações. Ou seja, deu uma entrada, ou seja, ao sair da loja, para sair da loja com o celular, ela deu um valor, que a gente chama de entrada, né? E o que faltou para terminar de pagar o celular, ela dividiu em 5 vezes. E esses valores foram 2/15, né? Lembrando como é que se fala as coisas, né? Eu falo 1/2, 1/3,
um quarto, um quinto, um sexto, um sétimo, um oitavo, um nono, até um décimo, né? Depois de 10, eu não falo mais não tenho 11, eu falo 11avos, né? Um 11avos, um 12avos, certo? Um 15avos. No caso que eu tenho aqui, eu tenho 2 15avos, tá? Então, eu dividi aqui, né? A primeira é uma entrada, é o que ela deu na loja, e mais 5. Cada parcela é igual, valendo 2 15avos do total do celular, beleza? Tá aqui, né? Tem 5 prestações. Como eu estou falando de 15avos, quer dizer que as prestações, né? Eu posso dividir em 15. Imaginamos aqui como sendo fração, né? Digamos que o que faltou, o que ela dividiu. Não estou falando da entrada, estou falando só o que ela dividiu. Eu tenho aqui, ó, 15 pedacinhos. Eu tenho aqui 15 pedacinhos e ela pegou 2 15avos. Olha só, né? O total que ela parcelou foram 15, né? Digamos assim, são 15avos. Então ela pegou 2 15avos e deu na primeira parcela, certo? Então 2 15avos, aqui eu dividi em 15 o que ela parcelou e peguei 2 15avos. Então aqui foi a primeira parcela. Aí então, na segunda parcela, ela fez a mesma coisa, ela pegou 2 15avos, né? Pagou a segunda parcela. Na terceira parcela, ela pagou mais 2 15avos, certo? Na quarta parcela, mais 2 15avos. E a última parcela, mais 2 15avos, tá, pessoal? Se eu somar aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, são 10 15avos, ou seja, no total de 15, lembrando, eu não estou falando do celular todo, eu estou falando só do que ela parcelou, tá? A entrada está por fora, aqui é só o que ela parcelou, né? Então, eu tenho 10 15avos, eu fiz a animaçãozinha, mas você pode pegar aqui, se você pegar esses valores, soma de fração, né? 2 15avos mais 2 15avos mais 2 15avos, se eu pegar uma soma de fração em que o de baixo for igual, ou seja, o denominador é igual, né? A gente pode ver que é todos iguais, são 15. Se o de baixo é igual, eu só opero com o de cima, né? Então, 2 mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 8, mais 2, 10. É o que tem aqui embaixo, né? Que nós temos aqui embaixo. E o de baixo repete. Então, 10 15avos foi o que ela parcelou, tá? Então, são 10 15avos. O que sobrou aqui foi o que ela deu de entrada, né? Aqui foi o que foi parcelado e aqui foi a entrada, né? Então, quanto é essa entrada do total? Se eu peguei o valor total, dividi em 15. 10 foi parcelado. E 5 foi o que sobrou? Sobrou 5 15avos, né? Então, se eu dividir tudo em 15 pedaços, 10 15avos tem 2 terços, né? Se eu simplificar isso aqui, ó, eu posso dividir por 5. 5 dividido por 1, por 5 é 1, né? E 15 dividido por 5 é 3. Então, o que sobrou aqui do total foi 1 terço. Então, o que ela deu de entrada? Ela deu 1 terço do celular de entrada. E o resto ela parcelou em 5 pedaços, né? 5 prestações ou 5 parcelas de 2 15avos, né? Ou seja, ela pagou 5 15avos, que é equivalente a 1 terço. O que ela parcelou foi 2 terços, né? A gente pode ter assim, como 15. Se eu dividir em 3, né, dá 5, 5 fecha 10, e mais 5, 15, né? Então, resposta 1 terço, beleza? Eu posso fazer isso na forma de cálculo também, tá, pessoal? A gente está fazendo muito cálculo com fração, então aqui um jeito de você imaginar a situação na sua cabeça, né? Fazer um cálculo mental, tá? Isso aqui pode ajudar a visualizar, beleza? Próxima questão do mesmo jeito. As meninas representam 4/7 de uma classe, certo? Digamos que eu tenho uma classe de alunos. Então tá aqui meninos e meninas, né? O todo aqui é a sala, né? São meninos e meninas. Como aqui no primeiro número, né, é um 7, eu dividi em 7 partes, né? Eu dividi a sala em 7 partes. As meninas são 4 de 7, né? Os meninos são 3 de 7, ou seja, as meninas são 4/7 e os meninos são 3/7, né? É o que a gente tem aqui, a primeira divisão é meninos e meninas.
certo? Aí continuando, na classe 5/8 das meninas, ou seja, agora eu só vou falar das meninas, né? Os meninos ficam de lado um pouquinho. Então, 5/8 das meninas praticam natação. Então, eu vou pegar a parcela das meninas, vou quebrar em 8 pedaços, ou seja, vou dividir por 8, certo? Tá aqui a porcentagem de cada um, né? Tá aqui. Eu tinha aqui, ó, eu tinha 4 pedaços, né? Tinha dividido em 4 partes a quantidade de meninas. No próximo valor, eu estou falando que é 5/8, eu vou dividir por 8 e multiplicar por 5. Então, aqui eu dividi em 8 pedaços iguais, ou seja, eu dividi ao meio, certo? Aí eu vou fazer a mesma coisa com os meninos para ficar igualzinho, né? Então, aqui continua sendo a sala toda, ok? Então, eu tenho aqui 14 pedaços, né? Então, aqui eu tenho 8 pedaços aqui, 8 partes, é a quantidade de meninas. Mas ele não quer todas as meninas, ele diz que apenas 5/8, ou seja, 5 de 8. Então, apenas 5 praticam a natação. Então, apenas essas 5 praticam a natação. Do total de meninas, que a gente separou em 8 partes, 5 partes praticam natação. Então, sobraram 3 partes. Não é isso? Então, essas 3 partes não praticam natação. É o que ele quer. Que fração dos alunos, né, do total, representam as meninas, né, o vermelho representa as meninas, que não praticam natação. Então, essa parcela aqui é as que não praticam natação. De um total, olha só, o que a gente dividiu a sala em 14 pedaços, certo? Você pode contar que deu 14 pedaços iguais. Apenas 3 partes não praticam natação, ou seja, de um total da classe, apenas 3 14avos, tá? A gente vai fazer muito cálculo com fração. Essas duas questões eu trouxe para a gente tentar analisar um cálculo mental, tentar visualizar na sua mente, tá? Tem questões que pode ser até mais fácil, né? Pode ajudar, ok? Então, eu dividi a classe todinha. Primeiro eu dividi em 7, porque foi o que ele falou aqui, né? 4 sétimos, então divide embaixo, multiplica em cima. Então, dividi por 7 e peguei só 4 sétimos são meninas, 3 sétimos são meninos. Então, separei a classe aqui, né? Fracionei em pedaços. 4 sétimos para cá, 3 sétimos para cá. Aí, da parcela das meninas, o que eu tenho aqui, né? Eu vou para o segundo cálculo. 5/8, então eu dividi de novo por 8. Então, o que eu tinha 4, eu dividi em 8. Tá aqui, né? E aí, virou a parcela toda das meninas, viraram 8 pedaços. Aí, para ficar de forma igualitária, né? Eu dividi a sala toda com o mesmo tamanho, né? Então, da parcela das meninas, que eram 8, apenas 5, né? 5 delas praticam natação. Se eu tinha 8, sobrou 3 que não praticam. Então, de um total de 14... apenas 3 não praticam natação. Então, são 3 14avos. Beleza? Essa é a respostazinha que está no nosso livrinho. Bola para frente. 14. Numa festa, havia uma mesa com salgadinhos, né? Havia sobre a mesa uma cesta de salgadinhos. Então, 100% dos salgadinhos. 100% é o total. Então, havia um total de quantidade de salgadinhos, né? Metade, vou dividir assim, né? 50%. Metade. Eles aqui em cima. Metade eram pãezinhos de queijo. Então, a primeira parte aqui eram pãezinhos. A outra metade eram esfirras e coxinhas. Certo? Então, também aqui, ó. Ok? Metade eram pãezinhos de queijo. Então, da outra metade, 3/5. 3/5 dessa segunda metade, 3/5 eram esfirras, certo? E os demais eram coxinhas. Então, eu tenho que saber quanto é 3/5 de 50%. Tá? Então, lembrando, eu tenho aqui na primeira parte, aqui, eu tenho 50%, né? Na segunda parte, eu tenho outro 50%. Ele quer 3/5 dessa segunda parte. Então, se eu tenho 50%, divide embaixo, multiplica em cima. Ok? Então, eu vou dividir 50% por 5. Eu vou ter 5 pedaços, né? Eu estou aqui, ó, estou em 50%, estou dividindo aqui por 5, né? Então tá aqui. Aí eu quero 3 pedaços dele. Tá? Eu vou dividir aqui, ó, 10% cada um.
Tá? Se eu dividir por 5 e eu quero 3, então eu vou ter 10% 3 vezes, então eu vou ter 30%. Então, se ele diz que 3/5 daqui eram esfirras, se eu pego 3, né, 3 de 10, sobram 2, 10%. Então, 20% são coxinhas. Então, tá aqui ó, a informação que eu tenho, né? A primeira parte são 50% são pãezinhos. Na segunda parte, 30% são esfirras. E os outros 20% são coxinha. Então, de um total de 100%, veja que na questão ele não dá números, né? Então, por isso eu estou falando em porcentagem. Ele não diz quantas coxinhas eram. Então, eu só sei que o total era 100%. Metade é 50%, a outra metade é 50%. Então, a metade é pãezinhos, a outra metade, 3/5, né? Eu dividi em 5. Peguei 3, 3/5 é 30%. Então, 30% é esfirra e o resto sobrou 2, né? 20% são coxinhas. Então, ele quer saber qual é a porcentagem de coxinhas. Qual é a fração de salgadinhos 0 coxinhas. Então, é 20 sobre 100. Então, eu tenho 20% de um total de 100. Eu não vou deixar assim, eu posso simplificar, né? Eu tenho 20 sobre 100, eu posso cortar um 0 de cada um. Vai ficar 2 sobre 10. Eu ainda posso quebrar no meio, ou seja, o 2 é divisível por 2 e o 10 também. Então, vai ficar 1 sobre 5. Então, 1/5 do total eram coxinhas. Tá, pessoal? Dando mais uma vez aqui, né, uma forma de visualizar a questão. Tá? Isso vai ajudar um pouquinho quando for falar de porcentagem. Ok? E juros. Partiu. Próxima questão, mais uma questãozinha simples de multiplicação de fração. Nós já vimos que para multiplicar fração, multiplica em cima, dá o resultado. Multiplica embaixo, dá o resultado, né? Nós temos na letra A aqui e na letra B quase a mesma coisa. A diferença é o parêntese. Então, eu vou resolver a letra A e você vai resolver a letra B. O que eu tenho aqui? Eu tenho 2 sobre 3 multiplicado por menos 5 sobre 7. Primeiro jogo dos sinais, né? Mais com menos vai dar menos. Multiplicação com sinais diferentes, resultado é negativo. Tá? Então, em cima eu tenho 2 vezes 5 vai dar 10. Embaixo, 3 vezes 7 vai dar 21. Tá? O 21 é divisível por 3, o 10 não é. Então, o 21 é divisível por 7, o 10 não é. Então, vai ficar assim, né? Então, vocês façam a letra B e ele pede para comparar os resultados, para saber se vai dar a mesma coisa, ok? Questão 16. Observe as frações. Eu tenho aqui 4 frações. 5 sobre 11, né? 2 sobre 9. 22 sobre 7. Menos 2 sobre 5. Beleza? O que ele quer? Ele deu os resultados aqui embaixo. Ele quer saber quem é. Por exemplo, eu vou pegar o 5 sobre 11 e vou multiplicar com menos 2 sobre 9. Tá? Eu vou fazer essa multiplicação. Nós já vimos como é que faz. E vou obter um resultado. Aí eu quero saber qual é esse resultado. Olha só, 5 vezes 2, né, em cima dá menos 10. 11 vezes 9 dá 99. Isso não tem como simplificar. Então, o 5 sobre 11, que é o primeiro, e o menos 2 sobre 9, vai dar o resultado da letra D. Então, a letra D você vai colocar essas duas frações, quer dizer que pertence a ela. Beleza? Então, eu achei o resultado da letra D. Isso aqui não é de marcar, é para cada um. Você vai achar uma combinação dessas 4 frações, tá? Eu já fiz os 2 primeiros, achei a letra D. Eu vou fazer de novo o 5 sobre 11 multiplicado pelo de baixo, né? O menos 22 sobre 7. Então, vamos lá. 5 vezes menos 22, eu já sei que vai dar negativo, né? 5 vezes 22 dá 110. Embaixo, 11 vezes 7 dá 77. Então, menos 110 dividido por 77. Eu não tenho nenhum valor aqui embaixo que seja isso, mas eu posso simplificar, tá? Porque o menos 110 e o 77 são divisíveis por 11, tá? Então, quando eu simplificar, vai ficar menos 10 sobre 7. Isso dá a letra A. Então, essa combinação de valores é da letra A. Beleza? Próximo, vou fazer só mais um. 5 sobre 11 multiplicado por menos 2 sobre 9. É o último que falta aqui, né? Então, eu fiz o 5 sobre 11 com todo mundo. Depois, você vai fazer o menos 2 sobre 7 com os outros dois que faltam, até achar todos os valores. Tá? Não vai faltar nem vai sobrar nenhum. É bem igualzinho. Então, de cima, 5 vezes menos 2 vai dar
menos 10. E embaixo, 11 vezes 5 vai dar 55. Tá? Até aí não tem esse valor ali nas questões, né? Mas eu posso simplificar o menos 10 e o 55. São divisíveis por 5. 10 dividido por 5 dá 2. E 55 por 5 dá 11. Certo? Tá, letra F. Tá aqui, ó. Letra F. Então, já achei a D, né? Achei a A e a F. Falta 3. Isso você vai fazer em cima, né? Você vai multiplicar o menos 22 sobre 7 pelos outros dois. Depois vai procurar os outros resultados, tá? Porque o 5 sobre 11 já foi feito com todo mundo. Beleza? Vou deixar para vocês continuar. Questão 17. A multiplicação também, né? Só que aqui tá aparecendo os parênteses, tá? Pela comparação, pela regra de parênteses, eu resolvo primeiro quem está do parênteses e o resultado eu resolvo com o próximo, né? Então eu vou fazer aqui, ó, 1/2 multiplicado por 2/3 na letra A, tá? Multiplica em cima, multiplica embaixo. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 3, 6. Isso eu posso simplificar ou eu posso continuar, né? Então eu vou continuar aqui. Já que eu consegui o resultado do primeiro parêntese, eu vou multiplicar pelo segundo, que é o menos 5 sobre 4. Vou continuar aqui, né? Em cima, 2 vezes 5, 10. Mais com menos, menos. 6 vezes 4 dá 24. Eu posso simplificar aí. Por 2, né? 10 dividido por 2 dá 5. 24 por 2 dá 2. Beleza? Chegando aí eu não posso mais simplificar, mas vocês viram que tem que ser feito, né? Então eu vou deixar para vocês aí fazer a B, a C e a D. E ele quer que você compare os resultados, tá, pessoal? Então tá aí mais uma aulinha de hoje. Ok? Estamos vendo muito fração, né? Tem várias formas de se resolver uma fração. Tem as formas de soma, subtração, multiplicação, divisão e vai aparecendo mais aí, né?